Olá turma, sejam todos bem-vindos, professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares e principalmente dedicando aos estudos. Caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações e aquela figura, aquela tabela que chamar a sua atenção, aquela questão, faça o print. Passe essas informações para o caderno e continue os seus estudos. Show de bola? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceirão, ao terceiro ano do ensino médio, certo? O caráter ácido básico na química orgânica. Sim, os compostos orgânicos também vão apresentar um caráter ácido e básico, certo? Só que na nossa aula, hoje nós vamos abordar um pouco mais sobre esses conceitos de ácidos. O conceito de ácido base de Arrhenius, Bronsted, de Lowry. Então a gente vai trabalhar essas ideias e como que essas ideias são aplicadas, essas teorias são aplicadas na química orgânica. Show? Turminha, preste atenção, fiquem atentos, vamos começar. Ok? Na química inorgânica, as reações ácido-base são relativamente simples e suficientemente explicadas pela teoria de Arrhenius, certo? O que diz Arrhenius? Segundo Arrhenius, ácidos são todas substâncias que em solução aquosa, eles precisam estar dissolvidos em água, liberam como única partícula positiva o H+, ok? E base, toda substância que em solução aquosa vai liberar como partícula negativa o OH-, o grupo hidroxila ou hidróxido, certo? Nós temos como exemplos de ácidos, o vinagre, o leite de magnésia, são exemplos de ácidos, são exemplos de bases. O vinagre como ácido, o leite de magnésia como base. Então, os compostos inorgânicos são muito bem explicados pela teoria de Arrhenius. Agora, na química orgânica. Na química orgânica, porém, o caráter ácido básico da substância se reveste de características muito especiais e variadas. Isso deu origem a ideias mais amplas sobre as reações do tipo ácido-base e resultou na necessidade de novas teorias, que foram a de Bronsted-Lowry e a de Lewis, ok? Então, a química orgânica, os compostos, eles se comportam de forma um pouco mais complexa. Então, apenas a teoria de Arrhenius sobre ácido-base não estava conseguindo dar conta, não era suficiente para explicar os diversos fenômenos, diversas reações que acontecem na química orgânica. Vamos voltar aqui, ó. Ácidos e bases de Arrhenius. Então, ácidos de Arrhenius são compostos que em solução aquosa se ionizam, A água vai promover a quebra da região positiva com a região negativa. Então, a água vai promover essa quebra, isso vai gerar uma ionização, produzindo como íon positivo apenas o cátion hidrogênio H+. Exemplo clássico, o HCl, o ácido clorídrico. Então, HCl na presença de água, eu vou ter o H+ e o Cl-. H+, partícula positiva, então HCl é um ácido. E base de Arrhenius. São compostos que, por dissociação, a maioria das bases são bases fortes, certo? Então, elas já estão dissociadas. Existe realmente uma região positiva e uma região negativa. A água vai promover apenas essa separação. Então, porque por dissociação libera como íon negativo apenas a hidroxila, o grupo OH-. É um exemplo clássico de base, de uma base inorgânica, é o hidróxido de sódio, que a gente conhece popularmente como soda cáustica. Então, NaOH, na presença de água, vai liberar o Na+, e o grupo OH-. É o grupo OH- que vai caracterizar essa estrutura como uma
base, gerando um meio básico. Então, segundo Arrhenius, né, nós temos essa concepção de ácido e base, ok? Os ácidos e as bases, a gente pode ter uma ideia, uma noção de sua força através de algumas grandezas. Eu vou citar aqui algumas delas. O grau de ionização, certo? Que a gente também poderia dizer, né, grau de dissociação, aí no caso para as bases. É a quantidade de mols ionizados pela quantidade inicial de mols. Quando eu falo que um ácido ele tem um alfa 90%, quer dizer que de 100 moléculas, 90 moléculas sofrem a dissociação, ionização, liberando o H+. Então eu tenho um ácido forte. Se um ácido apresenta um grau de ionização de 2%, quer dizer que de 100 moléculas, apenas 2 se ionizam, liberando H+. Então, no caso, nós temos um ácido fraco, certo? Uma outra ideia para a gente medir a força é o Ka, a constante de acidez, certo? Assim como o seu pKa, certo? Então, são valores que vão dizer se o ácido é forte, se a base é fraca. Um Ka elevado, ok? Quer dizer que nós temos uma grande quantidade de moléculas ionizadas. Um Ka pequeno quer dizer que nós temos pouquíssimas moléculas ionizadas. E uma das grandezas mais conhecidas, que cai muito nos vestibulares, é a ideia de pH, certo? O pH é uma medida de acidez. A gente trabalha na escala logarítmica, ok? Um pH 7, nós vamos ter um meio neutro, menor do que 7, um meio ácido, maior do que 7, um meio básico. Nós temos isso representado aqui, turminha, ó, nesse quadro, nessa tabela. Então, se a solução estiver neutra, a quantidade de H+ vai ser igual à quantidade de OH-, 10 a menos 7. O pH será 7. Agora, se a solução é ácida, por que ela é ácida? Porque eu vou ter mais íons H+ do que OH-, ok? Então, eu vou ter um pH menor do que 7. E uma solução básica, eu vou ter agora menos H+ do que OH-. A quantidade maior vai ser do grupo OH-, que caracteriza a solução, o meio básico. E o pH será um pH maior do que 7, certo? Então, são alguns parâmetros para a gente medir, ó, o quanto que um ácido é forte, o quanto que uma base ela é fraca, certo? Então, ideias como pH, constante de acidez, pKa ou pKb, ok? Ou grau de ionização, são grandezas que nos permitem estimar a força do ácido, a força da base, certo? Segundo a teoria de Arrhenius. Agora nós vamos falar um pouco sobre a teoria ácido-base de Bronsted e Lowry. Ó, o ácido, para eles, é toda espécie química, molécula ou íon. Ó, espécie química, certo? Molécula ou íon, capaz de ceder prótons, capaz de liberar prótons, liberar H+, ok? E a base, segundo a teoria de Bronsted e Lowry, é toda espécie química, molécula ou íon, capaz de receber prótons. Turminha, tem uma diferença agora, correto? Qual é a diferença? A diferença é que agora estamos falando em ceder ou receber quem? Prótons. Quem cede prótons é ácido, quem recebe prótons é base, ok? Não entra em cena agora o grupo OH- para caracterizar um meio básico, certo? Por quê? Porque nas moléculas orgânicas, a liberação ou absorção de H+ é mais fácil, certo? Então, com base nessa peculiaridade da química orgânica, então nós temos agora um novo conceito para ácido-base, ok? Então, olha só,
o HCl interagindo com a água. Olha só, o HCl ele vai ceder um H+, vai ceder H+, vai ceder o próton hidrogênio, ok? Se ele cede, então ele funciona como um ácido. Lembrando que o HCl também é ácido segundo Arrhenius, ok? Então, o HCl, por estar liberando o H+, funciona como um ácido. E a água está recebendo esse H+, recebendo. O HCl perdeu, certo? Cedeu para quem? Para a água. Então, a água está recebendo. Como a água está recebendo, agora a água funciona como base. Uau! Sim, sim. A água, na teoria de Arrhenius, né, ela é apenas um meio para promover a quebra, né, a ionização ou a dissociação. Agora aqui, segundo a teoria de Bronsted e Lowry, a água é um participante importante e funcionando, né, como uma base. Então, a gente está ampliando o conceito de ácido-base. Tudo bem, turminha? Então, observe que há uma quebra de uma ligação covalente, transferência do H+ de uma molécula para outra. Por isso, a reação entre o ácido e a base é chamada também de protólise. Por que protólise? Próton, H+, e lise, quebra, né? A quebra de uma partícula do íon H+. Show? Bom, o HCl interagindo com a água, beleza? Ali nós temos substâncias inorgânicas. Agora, e com substâncias orgânicas? Esse conceito, né, a teoria ácido-base de Bronsted e Lowry, é muito importante na química orgânica, pois se aplica a muitos compostos. Olha só, o HCl interagindo com o CH3OH. Turminha, vocês já sabem quem é o CH3OH. É um álcool, né? Eu tenho o grupo OH, então nós temos um álcool. E que álcool é esse? É o metanol. Metanol, porque nós só temos um carbono. Então, observando o que acontece, olha só, o HCl perde, cede H+, ok? Então, HCl cedendo H+, o HCl vai funcionar como um ácido de Bronsted e Lowry. E esse H+ vai para quem? Quem vai receber esse H+? O álcool, o metanol, ok? Então aqui, pelo fato do oxigênio apresentar dois pares de elétrons não compartilhados, tudo bem? Esses pares de elétrons podem receber o H+ que foi liberado, que foi cedido. Então, se o álcool está recebendo, turminha, o H+, o que a gente entende? A gente entende que ele está funcionando como uma base de Bronsted e Lowry. Porque quem cede é ácido e quem recebe é base. Gerando uma estrutura iônica, certo? Um íon alcoxônio, tudo bem? Por quê? Porque ele recebeu um próton a mais. Então, isso deixou a estrutura positiva, positivada, certo? Interessante que uma estrutura como essa, né, o íon alcoxônio, é um íon, é uma substância extremamente reativa. E sendo extremamente reativa, isso vai fazer com que a reação se processe mais rapidamente. Porque a maioria das reações orgânicas, elas são lentas, certo? Porque os compostos orgânicos, naturalmente, né, eles não apresentam essa grande reatividade ou polaridade. Então, são reações lentas. Se a gente consegue promover uma estrutura muito reativa, isso vai funcionar como um catalisador, vai acelerar o processo, vai acelerar a reação. Tudo bem? Bom, o fato das reações desse tipo serem reversíveis, certo? A maioria das reações orgânicas são reações reversíveis. Nós temos uma definição muito importante: ácidos e bases conjugados. Conjugados. Já que o processo acontece, né? Vamos chamar assim, ida e volta, né? Um processo reversível.
Então, não vamos ter a formação de ácidos e bases conjugados. A diferença entre um ácido e uma base vai ser justamente uma estrutura, o íon H+. O H+ vai ser a diferença entre um ácido e uma base conjugada. Vamos entender aqui, turminha, olha só. O HCl, já falamos, ele vai ceder um H+. Então, ele é um ácido, ok? Bom, quem vai ser a sua base conjugada? Vai ser o Cl-. O Cl- é a base conjugada do HCl, porque o Cl- é aquele que pode estar recebendo o H+, ok? E no caso aqui o etanol, o metanol. O metanol, já falamos, funciona como uma base. Quem é o seu ácido conjugado? É aquele íon alcoxônio, certo? Porque a diferença entre eles dois vai ser justamente o que? A presença do H+, certo? Entre a base e o ácido, a diferença é o H+. Olha só, HCl e Cl-. Qual é a diferença? É justamente o hidrogênio, o H+. Então, em toda reação onde a gente aplica o conceito de ácido e base de Bronsted e Lowry, nós vamos ter essa situação, ácido e base conjugado, sendo que a diferença entre eles é justamente a presença do grupo hidrogênio, ok? Uma coisa importante a gente destacar é o seguinte, quanto mais forte um ácido, mais fraca será a sua base conjugada e vice-versa. Quanto mais forte a base, mais fraco será o ácido conjugado, certo? Porque é o seguinte, um vai ter a tendência de estar cedendo o H+, e o outro tem que ter a tendência de não querer receber esse H+, tá certo? Se um tem a tendência de estar recebendo, tem uma grande tendência em receber esse H+, o seu compartilhado tem que ter a tendência de liberar pouco H+. Show de bola? Então, quanto mais forte for o ácido, mais fraco será a sua base conjugada e vice-versa. Ok, turminha? O conceito de ácidos e bases conjugados, mostra que a ideia do caráter ácido-base ele é relativo. De fato, uma substância pode agir como ácido em relação a outra que está abaixo dela na tabela, mas funciona como base em relação a outra situada mais acima da tabela. HCl interagindo com a água, ok? O HCl vai ceder um próton para quem? Para a água. A água está recebendo esse próton. Então, a água vai funcionar como uma base de Bronsted e Lowry, certo? Então, aqui a água é uma base. Por quê? Porque recebeu um próton. Agora, essa mesma água interagindo com a amônia, ok? A água que vai liberar, agora é a água que vai liberar, vai ceder o hidrogênio para a amônia. Agora a água está funcionando como um ácido. Ora, ela funcionou como base, ora, funcionou como um ácido. Então, podemos dizer que a água, ela tem essa característica anfiprótica, porque ela pode funcionar tanto como um ácido, tanto como base de Bronsted e Lowry. Para a reação, ok? Nós temos aqui a reação, observe na tela. Quais as espécies que podem ser consideradas bases, segundo o conceito de Bronsted e Lowry? Alternativa, a letra D. Então, nós temos aqui o grupo acetato, ele vai estar recebendo o hidrogênio do HF, do ácido fluorídrico, certo? Então, aqui é uma base. O HF, ele é um ácido. Quem é o seu conjugado? Quem é a sua base conjugada? O F-. Então, o F- é a base conjugada do HF. Então, o grupo acetato e o grupo fluoreto, o CH3COO- e o F-, turminha, são as possíveis bases nessa reação. A alternativa correta, a letra D. O que a gente tem que ter em mente? Segundo o Bronsted e Lowry, ácido libera
H+. E base vai receber esse H+. Ok, turminha? Espero que vocês tenham gostado e compreendido. Valeu? Até a próxima!